sala, tá? Dá um minutinho e já pode começar. Tá bom. Me dá um toque. E daí, quando a doutora Valéria chegar, você me avisa. Doutora Valéria está entrando, doutor Orestes. Está entrando? Que bom. Eu estou vendo ela aqui. Conseguiu pegar ela aí? Boa tarde, colegas. Tudo bem? Como estão? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos, a todas. Já em breve já estaremos dando início aqui à nossa palestra, né? Da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Doutora Valéria. Olá, estão conseguindo Olá, me doutora ver? Valéria, como vai? Tudo bem? Boa tarde a todos. Desculpa, infelizmente eu só consegui realmente, deu os bugs da tecnologia, eu só consegui entrar pelo meu celular. Estou aqui com o computador aberto, vou até mostrar, mas não tem condições mesmo. Olha que situação, não entra de jeito nenhum. Quer dizer, então, essas coisas acontecem mesmo, é para a gente aprender que a tecnologia, às vezes, dá esses bugs, né? Estou aqui já estamos com todos aí, Orestes? Sim, então com 43 participantes, doutora Valéria, eu dei início, comecei dando início, aí a doutora já entrou, então acho que... que ótimo, que ótimo. Então, você já leu o... Não, tinha acabado de então liberar. Então, tá bom. Então, eu vou ler aqui. O diretor Arthur Sabá já está presente? Sim. Tá. Bom, então, eu vou ler aqui. Hoje nós teremos a honrosa apresentação. Eu peço que todos desliguem desliguem os seus áudios para que a gente possa dar continuidade. Bem, hoje nós teremos, eu gostaria de agradecer a presença do diretor Arthur Pereira Sabá, que vai hoje nos brindar com uma bela apresentação referente às diretrizes da Autoridade Nacional de Proteção de Dados para 2022. Conosco vai estar a advogada Maria Paula Marques Rodrigues, que vai fazer os comentários, e também o doutor Orestes Baquete Júnior, que também vai fazer os comentários. O nosso palestrante é Arthur Pereira Sabá, ele é graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, administração pela UNCUB, mestre em Aplicações Militares, e pós-graduado em Gestão de Projetos pela Uninter, em Gestão de Segurança da Informação e em Crimes Cibernéticos pela Unisul. Realizou diversos cursos em instituições nacionais e internacionais, inclusive sendo certificado pela Exim. É membro da Associação Internacional dos Profissionais de Privacidade da IAPP e atualmente já também ocupou o cargo de coordenador geral do Centro de Tratamento de Respostas a Incidentes Cibernéticos do Governo, diretor do Departamento de Segurança da Informação do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e hoje está como diretor na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Diretor Arthur, muito obrigado por aceitar o nosso convite para vir aqui mais uma vez, acho que já é a quarta ou quinta vez que já vem aqui, nunca diz não, está sempre disposto a nos trazer aqui informações, compartilhar o aculturamento com relação à privacidade e proteção de dados. Então, eu peço que todos desliguem, por gentileza, os seus áudios, né, para que nós possamos dar continuidade e abrir para que perguntas todas fiquem escritas no chat, porque serão anotadas e serão feitas a posteriori.
Diretor Arthur, por gentileza, com a palavra. Muito obrigado, doutora Valéria Reinhane, obrigado, doutor Orestes, doutor Cláudio, doutora Paula, Carol e todos aqueles que nos dão a honra e o privilégio da sua presença neste ambiente virtual, para que possamos conversar sobre as diretrizes da NPD para 2022. Mesmo estando já em julho, mas é muito importante conversar sobre as diretrizes da NPD para 2022, porque elas refletem para os anos vindouros. Então, é muito importante que nós conversemos sobre isso. E, dentre os vários temas que a LGPD nos traz, eu pensei nesse tema e eu propus à doutora Valéria, e já agradeço por ter aceito, pelo seguinte, porque já existe um grau de maturidade dos colegas ligados, principalmente os colegas ligados à área jurídica, sobre a interpretação da LGPD. Então, os temas que são polêmicos ou dúbios, que existem temas dúbios realmente na LGPD, isso existe, e a NPD está aí para pacificá-los no seu devido tempo, mas esses temas eles são cada vez mais raros, mas existem. Então, eu não gostaria de trazer interpretações sobre a LGPD, mas um tema interessante, que eu acredito que seja muito interessante, seja exatamente o que a NPD está fazendo, colocando até no gerúndio mesmo. O que a NPD está fazendo? Quais as ações que a NPD está desempenhando, desenvolvendo, como a NPD está progredindo. E é isso que nos chama a atenção. Eu acredito que seja isso vamos dizer assim, o tema de maior relevância no momento. Por quê? Porque é muito difícil que toda a sociedade saiba praticamente em tempo real o que a NPD está fazendo, a não ser que a própria NPD diga aquilo que está fazendo e mostre quais são os maiores desafios, mostre quais são os maiores obstáculos e mostre quais são os benefícios daquelas normas, aquelas regulamentações, aquelas ações que a NPD está tomando para poder trazer à sociedade. Isso é que é muito importante, acredito que seja isso muito interessante. Então, de dentro da NPD, nós vamos trazer para as senhoras e os senhores, numa apresentação bastante simples que preparei aqui. Se não ficar muito bonito o compartilhamento, ignore, por favor, porque é questão de... já fiz um teste, não sei se deu muito certo, mas, de qualquer forma, o importante não é isso. O importante é o conteúdo. E aí, eu gostaria, então, de trazer para todos essa apresentação aqui. Vou tentar colocar no modo apresentação, talvez não dê certo, mas isso não é problema. O problema, não é a questão é que é o conteúdo. Então, nós vamos aqui, acredito que todos estão vendo a apresentação, mesmo no modo leitura. Então, eu vou dividir essa apresentação em 3 partes. Tá? A primeira parte é sobre a normatização, esforços de normatização, e aí nós vamos abordar as resoluções e os guias, e depois uma parte muito interessante, que são os desafios da NPD. Todo mundo tem desafios, a NPD também tem vários, e a NPD tem uma frente muito ampla para normatizar, muito ampla para regulamentar. E aí as senhoras e senhores verão isso em loco. Aliás, eu gostaria de pedir que todos fizessem um exercício. À medida que eu fosse falando nos temas, que todos refletissem um pouco sobre quais seriam aqueles obstáculos ou quais seriam aquelas dificuldades em normatizá-los, em tratar deles. Porque às vezes a gente fala assim, direitos dos titulares, e aí a gente, mas o que é isso? Então, não, tudo bem. Mas não, que pensássemos exatamente no grau de dificuldade que é para normatizar um tema desse, pertencente à LGPD. Tá? Então, antes de começar a abordar as resoluções, eu só quero dizer que nós, no exercício ali da nossa área de normatização, junto com a nossa área de secretaria-geral, inclusive nossa secretária-geral, doutora Anube, está presente nessa sala, acompanhando, é uma honra para mim, um prazer também. Nós temos cerca de 70 temas que a LGPD endereçou para a NPD regulamentar. São cerca de 70 temas. Tá? E podem ser mais do que... Por isso que eu falo cerca, porque podem ser mais que isso, porque tem uns temas ligados à tecnologia. Então, essa gama de temas pode crescer.
E aí, os senhores imaginem, são 70 temas para serem regulamentados. Mesmo que alguns possam ser regulamentados de forma conjunta, são 70 temas. É uma faixa, um espectro bastante amplo para que a NPD, com seus poucos recursos humanos, em termos de número mesmo, de efetivo, possa regulamentar no prazo adequado. Mas vamos ver isso adiante. Então, como nossa primeira abordagem, nós temos as nossas resoluções. E essas resoluções que eu estou trazendo, elas constam da atual agenda regulatória, cujo relatório de gestão saiu agora, né? Saiu hoje, né? Relatório de gestão. Então, vamos lá. O primeiro tema que nós temos, que é um dos nossas tarefas de regulamentação, são sobre os direitos dos titulares, né? Deve sair em forma de resolução, ou seja, em forma de norma. Por que em forma de norma? Porque impacta, né? E tudo aquilo que impacta direitos dos titulares, nós vamos tratar como resolução, como escopo de norma. Tudo aquilo que é uma boa prática, é visto como uma boa prática, é visto como uma orientação, aquilo pode sair em forma de recomendação, ou seja, consolidada em um guia orientativo, né? Mas aquilo que gera direitos, nós estamos colocando em uma resolução. E a primeira é dos direitos dos titulares, né? Então, mesmo que a lei traga em vários pontos, o seu artigo 18, 9, 20, traga alguns como exemplo, né? Traga alguns direitos titulares, mas esses direitos carecem de serem aprofundados, né? E é o que a NPD vai fazer. Outra resolução que também está em vias de, também há algum tempo vai ser colocada em consulta pública, é a guia de comunicação de incidentes, né? Ou seja, como esses incidentes devem ser comunicados à NPD, né? Quais os modelos que devem ser preenchidos na comunicação desses incidentes. O que nós fizemos até agora no nosso site foi algo preliminar, mas nós temos, claro, que regulamentar isso a fundo, inclusive com uma discussão mais aprofundada sobre risco e dano relevante. A NPD está debatendo isso hoje, né? Atualmente, hoje no sentido de atualmente, né? Então, nós estamos debatendo isso sobre o que seria realmente, de forma definitiva, o alto risco em virtude do risco e dano relevante, né, ao titular de dados. Tá? Isso é muito profundo, isso vai ser trazido na forma de uma resolução. Outra resolução, que é muito ligada a essa, mas uma resolução distinta, é aquela que vai estabelecer todos os dispositivos, todas as parametrizações e todas as disposições sobre... Diretor, posso interromper só um pouquinho? Pois não. Eu acho que o senhor não está passando os slides. Os slides? Não, mano, é só esse slide aqui, por enquanto. Ah, tá, desculpa, pensei que não está no modo de apresentação, eu estou vendo os outros aqui, pensei que fosse aquela parte. Não, desculpa, né? Porque não estou conseguindo botar no modo de apresentação, mas não por tem enquanto problema. É só nesse aqui mesmo, depois eu vou para o outro. Obrigado, doutor. Então, o relatório de impacto, a proteção de dados, ele é um relatório que já sofreu, assim, vamos dizer assim, nós temos várias iniciativas de órgãos públicos, instituições privadas sobre o conteúdo desse relatório, mas nós vamos levá-lo a efeito de modo mais consubstanciado. Outra norma que deve sair também em forma de resolução é a norma de transferência internacional. Mas essa é uma norma muito desafiadora, eu vou falar sobre ela mais adiante, tá? É uma norma muito desafiadora, e desafiadora porque não basta fazer algo que sirva para o Brasil, para as instituições brasileiras, para as nossas empresas. Tem de ser uma norma que deve guardar coerência com os instrumentos internacionais, porque se não guardarmos essa coerência, corre o risco de fazer aquela solução jabuticaba, né? Só serve para nós, e na hora de fazer aquela interoperabilidade necessária, normativa, e de cláusulas entre as instituições brasileiras, empresas brasileiras e empresas ou organismos internacionais, nós teríamos dificuldade. Então, nós temos que casar direitinho os cânones, as disposições dessa norma com
as normas internacionais, o que os outros países estão fazendo. E isso é que é o grande desafio, né? Muitas vezes a GDPR não vai ser, vamos dizer assim, por exemplo, a GDPR, mas existem outras leis de outros países, né? A GDPR, claro, da União Europeia e tudo mais, mas ela é muito importante, tem muito peso, mas não é a única. Então, nós temos que guardar coerência com outras. Uma norma que em pouco tempo deverá ir para a consulta pública, acredito, será a norma que permitirá à ANPD a aplicação de sanções, que é a norma de dosimetria. Essa é uma norma complexa, essa é uma norma que é cheia de detalhes, cheia de pormenores, é uma norma que é essencial, imprescindível para permitir a aplicação de sanções, né? Já houve alguns posicionamentos de alguns juristas sobre se a ANPD poderia ou não aplicar sanções sem essa norma, né? Só que nós acreditamos, colhendo as informações e estudando a fundo, que sem a norma de dosimetria seria praticamente não, né? Seria impossível que a ANPD aplicasse qualquer tipo de sanção, tá? Até porque poderia ser questionada pela falta de parâmetros. E a norma de dosimetria traz todos esses parâmetros bastante elencados e claros, né? Inclusive na parte de multas com fórmulas matemáticas testadas. E, é claro, vai chegar à consulta pública e toda a sociedade vai poder opinar sobre ela. E aí nós teremos também a norma de encarregado. Por que norma? Porque não só um guia, né? Já saiu alguma coisa no guia de agente de tratamento, né? Sobre o encarregado, não, só foi a pinceladinha, mas por quê? Uma pequena abordagem, mas por que isso? Porque, claro, que a norma sobre encarregado, esse tema, ele impacta a sociedade, né? Ele impacta. Então, isso vai... o que nós escrevermos ali, claro, com a contribuição da sociedade, vai refletir na necessidade de contratação ou não de encarregados, na necessidade de designação de um funcionário interna, corporis, ali, a organização, ou da contratação daquele famoso DPO as a Service, né? Ou seja, nós temos ali uma série de possibilidades, e tudo isso vai ser trazido pela norma do encarregado. Aí eu gostaria de falar sobre esse segundo slide, que é o slide de guias, né? Os guias orientativos, os famosos guias orientativos, né? Então, o guia orientativo é tudo aquilo que ele não, vamos dizer assim, ele está na base da recomendação. Tá? Então, nós temos ali as hipóteses legais, porque os artigos 7º e 11º, eles trazem as bases, mas essas bases carecem de exemplos mais dinâmicos, né? E claro que a lei não poderia trazer, né? Então a ANPD vai detalhar essas bases legais por meio de exemplos e expandir a interpretação dessas bases legais. Outro guia que está em vias de ser publicado é o da utilização de cookies, né? Finalmente, muitos dirão, né? Porque esse negócio de cookie é uma verdadeira bagunça no país, né? E não é só no nosso país, não. Lá fora também está a mesma coisa. Então, com alguns graus de maturidade diferentes, mas a utilização dos cookies, por ser algo que com certeza é visto como uma boa prática e muitas vezes necessário ao controlador, então nós estamos emitindo uma recomendação sobre a utilização desses cookies, né? Então, nós temos visto, vamos dizer assim, é muito ampla a interpretação do uso de cookies, né? No site, vamos falar de Brasil, né? Nos nossos sites nacionais, seja de empresas públicas ou privadas, e aí nós temos que, a ideia da ANPD é colocar isso de forma clara, para que não restem dúvidas, né? Com exemplos práticos e tudo mais. Outro guia que também está no nosso radar é o guia sobre a proteção de dados pelas organizações religiosas. Isso aí realmente vai dar muito trabalho, né? Porque, né, nós temos um grande número de religiões, né, diferentes aqui no nosso país, e não podia deixar de ser. Temos a liberdade religiosa, né? Isso aí é constitucional, e as organizações religiosas, cada um dos seus adeptos,
seus praticantes, seus fiéis, eles têm suas, né, as organizações, vamos dizer assim, têm suas idiosincrasias, né, suas características, e essas características têm que ser respeitadas. E também tem a parte que todas elas, de um modo ou de outro, mais ou menos, em maior quantidade ou em menor, tratam dados pessoais. Algumas têm algumas organizações religiosas, dependendo do viés religioso, né, eles possuem ali do ramo, né, religioso, eles possuem um maior volume de operações de tratamento, outros já possuem um volume bem menor de operações de tratamento, mas todos tratam dados pessoais de algum modo. E aí, pela LGPD, né, todos têm que cumprir. E aí cabe à ANPD, né, a ANPD viu essa necessidade, e a ANPD vai contemplar por meio de um guia orientativo com recomendações valiosas sobre esse tratamento. Outro estudo que está sendo elaborado, está sendo feito, inclusive já houve uma consulta também sobre isso, são aqueles famosos, as diretrizes para tratamento de dados nos casos de órgãos de pesquisa, né? Isso aí é bastante interessante, porque, embora, vamos dizer assim, a lei acabou causando uma dubiedade quando, ao excepcionalizar no artigo 4º, a parte de tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos, de pesquisa, fez aquela ressalva, né, aos artigos 7º e 11º, ou seja, trouxe a discussão, excepcionou, mas trouxe de volta quando mencionou aqueles artigos. E aí, né, cabe à ANPD dirimir isso. No caso do outro guia também bem interessante, de alto risco para agentes de tratamento de pequeno porte, né, que alguns chamam de agentinho, né, brincando, né, claro que, né, é uma coisa bem séria, mas está ali, né, o alto risco. Né? O alto risco, por que isso? Porque a ANPD sentiu a dificuldade, pode receber várias informações da parte dos agentes de pequeno porte, de que eles estavam com certa dificuldade de poder classificar as suas ações em alto risco ou não, se aquele tratamento de dados pessoais era de alto risco ou não. Então, a ANPD vai publicar um guia específico sobre isso. Outro guia que também está no nosso radar é o guia sobre tratamento de dados pessoais, né, de crianças e adolescentes. Isso aí é bastante interessante, porque já existe bastante material sobre isso, mas cabe à ANPD, claro, ela, como órgão central de interpretação da LGPD, ela se posicionar sobre o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, inclusive sobre aquele famoso dilema, né, se é praticamente uma polêmica, né, se o artigo 14 é suficiente ou não para o tratamento de dados de crianças e adolescentes. Né? Então, isso que a ANPD está estudando. E, como iniciativa mais recente, a ANPD vai trabalhar já começaram os trabalhos para a elaboração de um glossário de proteção de dados pessoais. Né? A finalidade desse glossário é mostrar para a sociedade o entendimento que tem a ANPD sobre a definição de determinados termos, dessa taxonomia imensa, essa nomenclatura, né, imensa de proteção de dados pessoais que existe. Né? Então, para evitar, vamos dizer assim, para evitar justaposições ou para evitar concepções errôneas sobre determinados termos, a ANPD irá publicar um glossário sobre a definição de cada termo utilizado no nosso dia a dia, né, da proteção de dados pessoais. Então, aí é claro que vai ser um glossário sujeito a alterações, né? Isso aí não tem o menor problema, nada engessado. Claro que a ideia é, inclusive, que esse glossário sirva para trabalhos acadêmicos, né? Quem quiser, né? Claro, aqueles que vão fazer trabalhos acadêmicos podem se valer desse glossário para isso. E aí eu gostaria de chegar na área de desafios. Né? Em termos normativos, nós temos 3 grandes desafios. Né? Aí nós temos essas resoluções, né, de dosimetria, porque, é claro, nós temos que pesar ou sopesar, né, os conceitos subjetivos para aplicação de sanções com a necessária objetividade da lei. Né? Então, nós temos que ser o mais objetivos possível, para aquele princípio
né, da simplicidade normativa, inclusive, legislativa, nós temos que ser objetivos, mas é claro que na norma de dosimetria... Diretor, Pois não? bom, desculpa te atrapalhar. A apresentação está na primeira página ainda. Ela não É? passou. A Ela não doutora Valéria me passou? encaminhou. Não, Ainda não passou? agora está mudando. Agora foi. Agora foi, né? Tá aqui. Agora foi. Tá bom. Se o Então vamos senhor deixar puder... assim, porque eu pensei que estava mudando. Desculpa. Não, imagina, doutor. Não, mas de qualquer modo, não se preocupe. Isso é só para me guiar praticamente, né? Porque eu mesmo eu não gosto muito assim, sabe, de botar slide em apresentação virtual. Mas é mais para me guiar. Eu pensei que estava. Peço desculpas aí a todos. Mas o que importa é acredito que foi dito, né? Até agora. A figurinha é só para basear, né? Mas está ali, né? Dosimetria de sanções. A segunda, mas agradeço, viu, Carol? A segunda é a parte de comunicação de incidentes, um segundo desafio nosso. Tá? Normativo, porque essa definição de alto risco ou dano relevante, por que é tão complicado isso? Porque muitas autoridades, vamos falar das autoridades europeias de dados, porque nós conversamos muito com elas sobre esses conceitos, sobre outros conceitos da proteção de dados, da privacidade, e é interessante que nessa comunicação de incidentes, essas autoridades europeias elas não são unânimes nos seus procedimentos, né? Cada um tem um jeito de olhar o alto risco ou dano relevante. Então, isso aqui torna o desafio bastante interessante. E a transferência internacional, como eu já havia mencionado. E agora, eu gostaria de tratar sobre esses desafios, que são desafios macro da NPD, né? Então, nós temos, em essência, a NPD tem essencialmente 4 grandes desafios. Tá? Então, que praticamente coincidem com nossos objetivos estratégicos, né? Significa que nós acertamos. Então, o primeiro objetivo, não está na ordem, tá? Eu só vou abordar, né? Não está na ordem de importância, não, tá? Eu só vou abordar aqui, porque é mais fácil da esquerda para a direita. Então, né, o primeiro objetivo é fortalecer a NPD, né? Então, já um grande passo uma grande vitória foi alcançada com a publicação da medida provisória 1124, de 13 de junho agora, não é, que transformou a NPD em autarquia especial. E mudando a natureza da NPD, nos deu a necessária autonomia administrativa e orçamentária, além da técnica e da decisória. E é claro que ainda falta o decreto para regulamentar, mas esse decreto está sendo elaborado, acredito que deve ser publicado em pouco tempo. Então, nós temos esse desafio, fortalecer a NPD, e não só por meio dessa medida provisória, é claro, é um grande passo, um passo extremamente significativo, né? Acreditamos que o Congresso Nacional já está sensibilizado para a causa de proteção de dados do país. Acredito que o Congresso vai aprovar essa medida provisória e convertê-la em lei. Acredito, então, que o presidente, sem dúvida, vai sancioná-la. Agora, nós também temos a iniciativa de um projeto de lei que irá fortalecer os quadros da autoridade, porque só com o efetivo que nós temos hoje, eu acredito que vai ficar bastante difícil nós cumprirmos esses outros objetivos que eu vou falar agora, os outros que são desafios, né? Sem um quadro forte, não somente competentes nós temos e muito competentes ali, né? Os servidores da NPD, não é brincadeira não, o pessoal ali não é fácil, o pessoal ali realmente é muito bom. Agora, estamos falando em termos numéricos mesmo, né? Então, nós precisamos de mais pessoas para poder, um quadro fortalecido numericamente, para poder, inclusive, cumprir esses outros 3 desafios, que são promover a cultura de proteção de dados pessoais, normatizar em tempo hábil e fiscalizar com efetividade. A promoção da cultura de proteção de dados pessoais ela não é feita somente pela NPD, claro, a NPD já está tomando uma série de medidas, como fizemos aí, na tomada de subsídios para poder que a sociedade diga para nós quais são as ações educativas que a NPD deve tomar. Nós temos também, né, uma série de planejamentos com escolas de governo para poder fazer, né, cursos sobre proteção de dados pessoais, mas a NPD não faz isso sozinha.
A NPD não vai conseguir fazer isso sozinha, ela precisa de iniciativas como esta da OAB aqui de Campinas, de São Paulo Campinas, de promover, né, eventos dessa natureza, em que, com a participação da sociedade, abertos ao público, para que todos possamos debater a parte que interessa na parte de proteção de dados pessoais, e assim que se fomenta a cultura. O segundo objetivo, de normatizar em tempo hábil, né? Como eu disse, nós temos cerca de 70 temas para normatizar, né? Se nós formos com o quadro atual que nós temos, com uma agenda regulatória, com 10 temas a cada 2 anos, ela é bianual, então, fazendo uma regra de 3, mais ou menos, vamos levar entre 12 e 14 anos, né, para poder regulamentar tudo, né, doutor Orestes? Aí não é impossível isso, né? Não dá para, né, é inconcebível. É claro que a NPD precisa ser reforçada, né? Então, e também não é porque a NPD, ela também, não, ela faz 10 temas porque não quer ou porque quer. Não é isso, é porque a quantidade de servidores não nos permite fazer mais, inclusive, porque a própria LGPD colocou uma série de instrumentos necessários, de mecanismos necessários para a publicação de uma norma, né? Que são consulta pública, audiência pública, análise de impacto regulatório, e tudo isso leva bastante tempo, isso não pode fazer da noite para o dia, né? Uma consulta pública não é crível com menos de 30 dias. Né? Fazer consulta pública. Eu me lembro de um órgão público federal que foi fazer uma consulta pública alguns anos atrás, botou uma estratégia importante, botou em 15 dias para fazer uma consulta pública, né? Foi pedrada de tudo que foi lado, né? Não tem como, né? Viraram órgão de cabeça para baixo, porque não tem como, né? O cara 15 dias, né, para ouvir a sociedade pelo menos 30. Isso quando não é prorrogável, a NPD prorrogou, por exemplo, foi para mais 15 dias, 45 dias, quer dizer, então é só para os senhores verem como que não é simples. E o último desafio, que é fiscalizar com efetividade, né? Ou seja, a NPD, hoje ela já tem recebido, desde a sua criação, vamos dizer, desde a implementação, né? Ou seja, quando ela começou a funcionar, vamos falar de 6 de novembro de 2020, quando ela começou a funcionar, a NPD recebeu até o momento mais de 5.600 demandas aí, petições de titulares, né, notificações, aí reclamações, dúvidas e tudo, né? E nesse conjunto de demandas estão aquelas que são as denúncias, né, do titular contra controlador, né, ou seja, que são bastante numerosas. Então, para fiscalizar com efetividade, a NPD precisa fortalecer seus quadros, a NPD precisa ter pessoas capacitadas para isso. Hoje tem, mas não em número suficiente para fiscalizar com efetividade. Bem, esse é o panorama que eu gostaria de passar para as senhoras e senhores do que a NPD está fazendo hoje. Esta é a nossa frente de batalha, né? Essa é a nossa frente de batalha. Os senhores podem observar que os desafios são muito grandes. E aí eu só gostaria de deixar o meu agradecimento aqui e me colocar à disposição para perguntas ou quaisquer outros esclarecimentos que se fossem necessários. Muito obrigado. Falei pra caramba. Carol. Então, aqui obrigada, Carol, por controlar aqui os áudios. Nós pedimos para a Carol, né, sem ela, a Alessandra e todo o pessoal da OAB, nada disso estaria acontecendo. Ela liberou agora o áudio para que a gente possa falar e no momento o diretor ficou à vontade para falar sem nenhum ruído, sem nenhum cachorro, tem essas coisas, né? A internet acontece essas coisas, né? Bom, muito obrigada. Agora eu consegui entrar no computador. Muito obrigada pela sua presença, pela sua brilhante apresentação. Inclusive, dessa vez trouxe até um PowerPoint, né? E eu já pergunto, porque já muita gente perguntando se eu posso disponibilizar esse material. Eu creio que possa.
se o diretor Sim, permitir. sem dúvida, sem dúvida. Né? Sem Porque dúvida. até a título de aculturamento mesmo, né? A nossa ideia é exatamente essa, né? E por isso que foi feito aberto, alguma coisa bem pública, para que as pessoas possam ter a possibilidade de tirar as suas dúvidas, né? Mas o que mais me deixa feliz é que toda vez que o diretor vem aqui, sempre traz uma esperança, uma novidade, algo diferente. Eu anotei, inclusive, nas últimas vezes, todos os guias que o diretor comentou, né? E levei, né, para a comissão, levei para o escritório, falei, olha, vai vir, vai chegar isso, vamos com calma, né? E os desafios, né, que realmente é importante que a sociedade saiba, né, todos os desafios que a própria autoridade vem enfrentando. E nesse contexto, essa autonomia que a medida provisória trouxe, em transformando a natureza jurídica em autarquia ainda especial, traz realmente um respiro para vocês, né? Para todos vocês, quando eu digo todos da autoridade, né? Porque, como bem disse, competência há. A questão é os braços, né? Quantos braços nós temos, né? Não somos polvo, né? Então, essa é a grande questão. Então, quando o diretor comentou que existe um projeto de lei que vai fortalecer o quadro, nessa condição agora de uma autarquia especial, isso talvez seja possível, quizá seja possível, né? E não só a deslocação de alguns servidores de um lado para outro. Vamos ver o que está por vir, porque com certeza isso vai ajudá-los, né? E vai também ajudar principalmente na questão das fiscalizações, né? Muito obrigado, olha, a palestra foi muito boa, né? Foi muito boa mesmo, enriquecedora. Muita gente já parabenizando. Eu vou abrir aqui então para a Carolina, como o doutor S. já fez um pouco das minhas vezes, me perdoe meu atraso, porque realmente eu não estava conseguindo entrar, mas eu vou passar agora para a doutora Carolina, que ela ficou incumbida de verificar os questionamentos e fazer o seu próprio questionamento, seu próprio comentário. Carolina, Carolina não, a doutora Paula. Obrigada, viu, doutora Valéria? Obrigada mais uma vez, viu, diretor Arthur, pela clareza na exposição, porque eu acho que no momento que a gente está hoje, né, em que há uma maturidade de profissionais, que o mercado começa a caminhar, alguns setores a passos mais lentos, outros mais rápidos, na conscientização e até mesmo observando as normas com um olhar mais crítico e analítico, eu acho que a clareza continua sendo fundamental em relação aos objetivos da autoridade, que tem ali, né, todos os enfoques ali, são todos os holofotes voltados para a autoridade, que mesmo com poucas, mas muito qualificadas pessoas, está aí fazendo um trabalho de gigantes, né? Então, inicialmente gostaria de parabenizá-la pela clareza. A gente tem duas perguntas aqui no chat, então antes de eu colocar qualquer outro tipo de pergunta minha, eu vou passar aqui para as perguntas. Pastore pergunta o seguinte: a ANPD como autarquia funcionará também como uma agência regulatória, assim como outras já existentes? Muito obrigado, Pastore. Não, ela não funcionará como uma agência reguladora. Inclusive, nós temos conversado, ela pode ter até se parecer, né, como devido às suas, né, similitudes com uma agência, mas ela não funcionará como, porque ela tem uma diferença muito grande das agências, que vamos dizer assim, o mandato dela não é sobre algum setor econômico, né? Então, a agência reguladora é interessante, porque quando você vê pela lei das agências, elas sempre estão regulamentando algum setor econômico, a NTT, a ANA, a ANEEL, né? E nós não, nós estamos sobre uma área, nós regulamentamos a proteção e a privacidade, né? Ou seja, é algo bastante transversal a todos, né? É universal, é um conceito, é um direito fundamental, né? Então, é diferente das outras agências, né? Então, a nossa característica é diferente, a gente acaba se alinhando em termos normativos, em termos de atuação, às outras autoridades pelo mundo, né? As autoridades têm esse mesmo condão, essa mesma característica, né? De tratar de temas de modo transversal e capilar, né? Vamos dizer assim. Seria nesse sentido. Então, obrigado. Obrigada, viu, diretor? O Irian Padilha pergunta qual seria a previsão dentro de um contexto, né, de
muitos documentos e pontos a serem endereçados pela autoridade, se existiria uma possível aí previsão para a normativa do encarregado. Excelente pergunta, né? O encarregado, ele está numa sequência de outras normas, né? Então, o que nós buscamos? É claro que a nossa normatização, como é que ela trabalha? Quando a gente coloca assim, parece que o pessoal está fazendo uma coisa e depois está fazendo outra e depois outra, né? Não é não. Se fosse um gráfico de Gantt, né? Essas ações estariam todas justapostas, né? Eles estão fazendo ao mesmo tempo, né, as ações, né? Os grupos de trabalho que operam, que funcionam para normatizar esses temas, geralmente são os mesmos, salvo uma pessoa ou outra, um servidor ou outro, mas são os mesmos. Os que trabalham em um, trabalham em outro. Então, eles trabalham assim, numa semana é um, numa semana outra, e vai caminhando como se fosse aquela manobra, né, do exército, vai caminhando tudo junto, né? Ali vai avançando junto. Então, eu acredito que essa norma ela deve ficar mais para o final do ano e início do ano seguinte, tá? A parte do encarregado, a norma do encarregado, né? Porque nós temos algumas normas que, por exemplo, elas são mais capitais para dirimir pontos que são pontos nevrálgicos, né? Que são a dosimetria e que impede, que freia a atuação da NPD em certos pontos, né? Na parte sancionadora, né? E tem uma parte de transferência internacional, que é um clamor, né? É um clamor do mercado. Nós temos que fazer isso também, né, para poder proteger o titular e permitir que as nossas empresas negociem em nível mais elevado, em nível de igualdade de condições com mercados lá fora, né? Então, essas são as duas normas que, vamos dizer assim, estão mais principais. Agora, claro que as outras vão, em seguida, notificação de incidente, né, o RIPD, e aí é claro que o encarregado vai ter a sua vez. Eu estou falando assim em termos de em espaço temporal e lapso, eu acredito que início do ano que vem. Obrigada, diretora. Acho que isso até adianta a pergunta do nosso outro espectador aqui, que é o Matheus Pinheiro, que ele perguntou quantos regulamentos serão publicados nos próximos 2 anos, né? Eu acho que vai muito na questão do paralelismo, da evolução dessas normas, das consultas que serão abertas, né, para de fato isso caminhar também de uma forma paralela, né, diretor? Sim, eu acredito que vai ser em torno de 10, talvez 10 ou 11 normas, né? Porque, como disse, né, mesmo que a gente procure aglutinar aqueles 70 temas que a LGPD endereçou para nós, porque muitos desses temas, tá, eles podem ser publicados em forma de guia, não necessariamente de resolução. Vamos falar de resolução, para os próximos 2 anos, acredito que 10 ou 11, né, normas. Talvez seja até mais fácil, né, diretor, em forma de guia, né? Porque até eles podem não são engessados, eles podem ser revistos, né? E às vezes as resoluções dependem mais de uma questão burocrática, minha opinião. Não, isso, exatamente, porque o guia, ele tem aquela vantagem, exatamente essa, doutora Valéria, de você poder, né, ele tem praticamente o mesmo processo de uma resolução, ele só não tem consulta pública, né, audiência pública, não tem impacto de análise regulatória e tal, só que análise de impacto regulatório ele não tem, mas o interna corpus ali na NPD, os procedimentos são os mesmos, né? Então, como ele é facilmente modificável, então, se publicarmos alguma coisa e haja um retorno da sociedade muito estranho, aquilo ali, determinado trecho, a gente pode mudar isso com mais facilidade. É nesse sentido que eu acho que é mais vantajoso, né? Se houver algum equívoco, esse retorno pode ser corrigido ou até atualizado, né? Eu acho bem bacana. Isso, mas se me permite complementação, a dificuldade com o guia é porque ele não tem o enforcement, né? Ele não tem a mandatoriedade, a obrigatoriedade, né, do cumprimento. Ele é uma boa prática, né? Sim. Aí não vou fazer. Tudo bem, mas né, é complicado, né? A gente emite boas práticas também, né? Sim, Obrigado, o guia doutor. já pelo próprio nome, né? Ele é o norte, Isso. né? Ele não tem um mandatório, mas ele também tem a serventia, né? E aí dele pode vir a resolução. Seria mais ou menos, são maneiras, né? São atalhos que a autoridade pode estar usando para poder auxiliar a própria sociedade. Paula, teria alguma pergunta a mais ou o seu comentário que faltou? Eu vi que tem mais outras 2 perguntas, mas até pedindo licença para os colegas. Diretor, em relação à questão da norma das sanções, que eu acho que é um ponto que, pelo menos da perspectiva de prática,
a gente percebe que ainda existem, né, instituições que acabam se apoiando na ausência de fatores sancionadores para atrasar implementações ou, de certa forma, prorrogar algumas questões aí relacionadas à lei. Então, acho que é uma norma, já que a norma acabou sendo desdobrada em duas partes, né, a questão da fiscalização, acho que é uma norma que é bastante aguardada, não só pelas empresas ou pelas instituições que estão aí já num estágio mais avançado, mas também para os próprios profissionais, né, terem aí mais um argumento para que a gente consiga trazer a conscientização, que infelizmente é um perfil, eu acho que ainda muito, né, aqui do nosso país, em relação a existir enforcement suficiente para, né, trazer ali um argumento adicional para fazer cumprir questões relacionadas à lei, e que dirá boas práticas, como o próprio diretor comentou, né? Que muitas pessoas falam, mas as boas práticas nem sempre têm um efeito tão vinculativo, então pode ser que eu não queira observar, mas veja bem, nós estamos partindo de uma outra premissa em relação à maturidade de entender a interpretação dessas normas e até mesmo, né, movimentar isso de um lado muito mais preventivo do que repressivo, né? E aí, pensando nesse contexto aí de conscientização e de atual que a gente está vivendo, sem spoilers, né, claro, mas o que a gente poderia esperar, né? O diretor comentou alguns pontos de que, em relação a essa norma sancionadora, né, de que levou-se em consideração cálculos matemáticos, né, mas o que a gente poderia esperar, se é que dá para adiantar alguma coisa em relação à questão da publicação dessa norma, que eu acredito que seja uma prioridade já neste semestre, né, para consulta e contribuição da sociedade. O senhor conseguiria adiantar algum ponto que seria interessante da gente começar já a voltar os nossos olhos até para contribuir em relação a essa norma? Excelente pergunta, Paula. O que acontece? Acredito que essa norma, devido aos prazos, tá, de consulta e audiência, eu acredito que a norma até novembro ela deve estar publicada, acredito, tá? Os pontos de atenção são exatamente nos cálculos de multa, né? Que é o que o pessoal que é o que vai mais chamar a atenção de todos, né? Mas a NPD ela está trabalhando de forma justa, né? Isso que é bem interessante, né? Nós, o diretor presidente, nosso pré-claro Valdemar, né? Ele já falou isso várias vezes e é verdade. Isso é um consenso de toda a NPD que nós não queremos nos transformar numa indústria de multa. Não é o nosso viés. Nosso viés, claro, haverá multa, uma hora a lei vai ter que morder, né? Tem que morder, não tem jeito. Mas o nosso viés é educacional, né? Nós queremos que as pessoas aprendam, nós queremos fomentar a cultura de proteção de dados, que é um dos objetivos estratégicos do nosso planejamento estratégico, inclusive, e o nosso desafio também. Mas eu acredito que o ponto maior de atenção vai ser nessa parte do cálculo das multas. Eu acredito que seja esse o ponto. Obrigada, viu, diretor? Obrigado. Tem uma pergunta que acho que foi até pauta da nossa conversa breve, né, doutor Orestes, antes da gente entrar aqui ao vivo, que é a questão do 5G. Tanto o Matheus Pinheiro quanto a Ana Paula colocaram aqui, né, como que a NPD, perguntando, está lidando ou vai lidar com a vinda do 5G e com as mudanças aí tecnológicas que certamente vão influenciar também as relações relacionadas à proteção de dados. A NPD está... Muito obrigado, Paula, excelente pergunta, né? A NPD, ela possui um setor que, dentre outras missões, dentre outras competências, né? Eu gosto de falar missão, né? Coisa, mania de militar, não é missão. Mas o que acontece, né? Ela tem a competência esse setor tem a competência de acompanhar as evoluções tecnológicas, né? E de verificar os efeitos dessas tecnologias sobre a questão de proteção de dados pessoais. E realmente tem efeitos, né? Então, até porque todas essas tecnologias, vamos falar da 5G então, né? É uma tecnologia que vai permitir, vamos dizer assim, é como se fosse uma estrada muito ampla que vai permitir o tráfego, e muito bem pavimentada, né? E vai permitir o tráfego em alta velocidade de muitos tipos de veículos, né? Então, o que acontece? É claro que para que tudo isso funcione e traga a devida comodidade ao cidadão, é claro que essas tecnologias, principalmente a 5G, não vai poder abrir mão de dados pessoais. Dados pessoais vão trafegar? Vão trafegar. Vão compor fluxos? Vão. Agora, a preocupação da NPD é que todos esses potenciais compartilhamentos,
inevitáveis até, eles sejam feitos com responsabilidade e dentro das disposições da LGPD. É essa a nossa atenção, e toda vez que uma nova tecnologia vai ser implementada ou está em via de ser implementada, a NPD ela trabalha em cima disso, produzindo seus próprios posicionamentos e suas próprias observações sobre isso. Seria isso. Perfeito, diretor. Muito obrigada, viu? Temos mais uma pergunta. Desculpa, doutora Valéria, doutora Orestes, gostariam de falar alguma coisa? Não, pode fazer as suas perguntas, mas eu só depois gostaria de registrar algumas presenças aqui, sobretudo, diretor Arthur Sabá, nós temos hoje a presença de um DPO de Portugal, de uma universidade de Portugal, é o professor Manuel David Maceno, e ele está aqui e sempre nos trazendo e ensinando muitas coisas sobre a RGPD. Além dele, também está aqui o Cláudio Vieira, que é o diretor, um dos diretores aqui da OAB. Também está presente aqui a outra diretora, que é a doutora Estela Serafini, da OAB, sem contar várias pessoas, vários advogados também que são presidentes de outras comissões de privacidade e proteção de dados, na Praia Grande, outra em São Vicente, se não me falha a memória, também está aqui, e outros, e aqui nós prezamos muito também pela participação de todos os membros, né? Então, quando ficaram sabendo do convite, a nossa ideia é sempre trazer os membros e ter uma bancada sempre harmônica e equilibrada, de homens e mulheres. Então, daí a razão da gente sempre dar a palavra para que os membros possam participar. E muito obrigada aqui se tiver algum diretor que quiser falar alguma coisa, e só lembrando que em Portugal agora são 4 horas a mais. Então, muito, muito feliz pela presença do professor Manuel David Maceno hoje conosco. E os diretores, então, antes de continuar as perguntas, se algum diretor quiser se manifestar, por favor, eu já agradeço desde já a presença, porque eu pedi mesmo que venham, e eles vieram, né? Eles estão até fazendo assim com a cabeça, por favor, venham, porque o diretor Sabá, ele com certeza tem muita coisa importante e boa para trazer para a gente. Doutora Valéria, eu fiquei encantada com a palestra, eu passo a minha fala para o meu colega Cláudio Vieira, nós dois estamos aqui em nome da diretoria, mas passo a minha fala para ele, e peço para o nosso professor lá em Portugal, que a essa altura tome um vinho pela gente, porque já está na hora de tomar um belo vinho lá. Aqui não. Eu agradeço a palavra, viu, Estela? Nós já falamos antes, né, diretor Arthur, antes da gente começar. Estão me ouvindo ou não? Que eu estou sem... Sim, está ouvindo. Antes da gente começar. Estou muito feliz com a sua presença, viu? A Valéria, ela intimou, viu, Arthur? Ela intimou, falou, olha, você, embora ela tenha uma memória não muito boa, porque eu participei, sim, de várias reuniões da comissão, participo sempre. Quero agradecer, então, aqui ao doutor Orestes, a doutora Paula, né, a doutora Valéria, os outros membros da comissão, o professor Manuel também, que a gente sempre está em contato, vendo aí, ele participa ativamente da comissão, e a minha querida diretora Estela Serafim, aqui, né, que junto comigo aí, e a doutora Luciana Freitas, né, que é a nossa presidente, que quero agradecer, então, a essa palestra, esses ensinamentos, o tempo que o diretor, né, o doutor Arthur, aí prestou aí os seus conhecimentos para que nós realmente, que é um tema muito interessante realmente. Então, em nome de toda a diretoria, eu agradeço muito a presença de todos e esse belíssimo evento que nós estamos aqui participando. Embora ele já confidenciou que ele não está usando o 5G ainda, né? Mas todo mundo curioso, querendo usar, mas ele ainda preferiu usar o 4G. Obrigado, professor. Obrigada, Cláudio, por você ter vindo. Realmente, eu intimei todos, mandei por WhatsApp, mandei para todos eles, todo mundo participar. Peguei no pé. E tem mais alguém que gostaria de se manifestar? Doutor Manuel, gostaria de falar alguma coisa, que já está há 4 horas a mais, fazer alguma pergunta para o nosso diretor? Não, eu estou ouvindo só porque, como o seu diretor bem sabe, as autoridades nacionais de controle não têm poder regulamentar.
Isto é outro mundo. Aliás, para a gente seria impensável que tivesse, mais ainda não sendo um regulador independente. Aliás, há ver como no exercício da função administrativa do Estado, que não a legislativa, é viável que uma entidade de momento integrada organicamente na presença da República aprove normativas. Quer dizer, para mim isto é literalmente outro mundo. Não digo bom, ruim, é outro mundo, que não encaixa. Quer dizer, a gente tem aqui como que o parafuso, e esta também dizem porca, aqui o nosso parafuso não funciona com a vossa porca e vice-versa. Por isso eu estou aqui observando com curiosidade. Curiosidade não quer dizer deboche, não quer dizer admiração, é literalmente curiosidade. Aqui não há pautas. Quanto muito há orientações, guidelines do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, que só vinculam as próprias autoridades. Arthur, gostaria de se manifestar? Vincula as próprias autoridades no sentido da confiança, de criando confiança nos administrados. Mas pensar assim, bom, graduação das multas aprovada por autoridade administrativa e não pelo Congresso, eu fico assim meio, não tenho muito cabelo, tipo aqui uma coisa, mas o cabelo fica meio em pé. Boa tarde, boa noite aqui. E aqui, com o calor que está, teria que ser um vinho branco bem fresco. Obrigada, Amém, professor. Jesus. Diretor Arthur, com a palavra, por favor. Muito obrigado, professor Manuel. De fato, as experiências são diferentes, né? Os ordenamentos jurídicos são outros, né? E aqui, do jeito que a Autoridade Nacional Brasileira foi concebida, ela pode, como órgão central de interpretação da lei, ela pode, de fato, elaborar normas com enforcement, né? Algumas normas dessas são normas infralegais, elas não têm a necessidade aqui, né, no Brasil, de passarem pelo Congresso Nacional, né? A não ser, claro, né, os projetos de lei para a sua própria estruturação, esse sim precisa da aprovação do Congresso. Mas as normas sobre cumprimento da Lei de Proteção de Dados, a elaboração de normas cabe exclusivamente, né, à NPD, é claro, ouvida, né, a sociedade. É algo que jamais deixaremos de fazer, né, ouvir a sociedade brasileira sobre isso, né? Jamais sairá da NPD uma norma sem que a sociedade seja devidamente ouvida. Mas agradeço muito, muito obrigado. Muito obrigado pelas manifestações. Eu acho que nós temos mais alguém que gostaria de fazer algum comentário. Doutora Roseli, que é presidente da Comissão de Proteção de Dados da Praia Grande, doutor Rodrigo Canguçu, que também é vice-presidente da Comissão de Direito Digital, e aí depois nós teremos mais algumas perguntas, porque nós estamos aqui, diretor Sabá, com um número elevado de pessoas interessadas realmente em ouvi-lo, em ter esperanças de como as coisas vão caminhar. Perfeito, estou à disposição. Se não tiver ninguém que queira falar, então, Paula, veja quais são as próximas perguntas, e aí a gente já... Perdão, doutora, temos só mais duas perguntas, acho que até por conta do horário. Duas delas, assim, uma delas bem interessante que eu tinha até anotado para fazer também. A primeira, eu vou só falar ao contrário para privilegiar a primeira pergunta da doutora Renata Próximo, se a NPD tem projetos para atuar no metaverso, que era uma pergunta que eu também queria fazer. Sim, nós temos sim, está no nosso radar, eu chamo de radar normativo, né? Nós estamos levando em consideração todas essas tecnologias, só que o metaverso ele tem uma característica diferente, ele é
extensão da vida física em um ambiente digital, né? Então, ele não é a projeção. Alguns falam, não, é a projeção do meu eu digital. Não, isso é outra coisa. Né? O metaverso, entendido como metaverso, alguns defendem que ele nem existe ainda hoje. Existe um arremedo de metaverso, uma tentativa de metaverso. Mas o metaverso real, que é a integração de todas essas tecnologias, ela vai permitir a extensão do seu eu físico em um ambiente virtual, onde você poderá realizar atividades, inclusive financeiras, games, né, entretenimentos, não só isso, como atividades contratuais, profissionais, laborais, como uma extensão do seu eu no ambiente digital. Então, é algo muito mais profundo, e é claro que a NPD, e é claro que isso não vai funcionar sem cruzamento imenso de dados pessoais, né? Agora, nós estamos observando isso, mas desde que, claro, estejam cumpridas as disposições e os princípios da LGPD, né? Eles continuam sagrados, né? Muito embora a tecnologia mude e evolua, mas os princípios de proteção de dados pessoais continuam os mesmos. Seria nesse sentido, mas estamos sim, está no nosso radar. Obrigada, viu, diretor? E uma última pergunta, Pastore, se a NPD será agente certificador de boas práticas de proteção de dados? Excelente pergunta também. Muito obrigado. Por enquanto, a NPD não pretende exercer essa atividade, tá? Por enquanto, não pretende. Nossa preocupação no momento é criar um ambiente normativo eficaz e adequado para a proteção de dados em nosso país, tá? Realizar as ações de fiscalização, como disse ali, são aqueles nossos desafios, mas a parte de certificação, por enquanto, nós vamos observar como o mercado se molda, como ele se adapta a essa realidade, essa nova realidade trazida pela LGPD. Mas, por enquanto, não vamos partir para essa linha de ação. Perfeito, diretor. Muito obrigada aí pela clareza. Eu aproveito para também agradecer o espaço e a nossa presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados, doutora Valéria, pela oportunidade aqui como membro, e passar a palavra para a doutora Valéria para os encerramentos. Obrigada mais uma vez, viu, diretor Arthur? Foi excelente. Aproveitando, muito obrigada, Paula, pela sua participação, como sempre, você muito ativa, e é essa a ideia da comissão. A comissão não tem um líder, tem várias pessoas pensantes, né? E é essa sempre a nossa ideia. Aproveitando só o gancho não me lembro o nome, Pastore, diretor, e com relação ao artigo 50, que fala sobre a homologação e validação de um programa de proteção de dados das empresas, isso a NPD está considerando? Excelente, doutora Valéria, muito obrigado. A NPD ela está se estruturando para poder fazer frente ao cumprimento desse dispositivo, tá? Porque hoje nós não temos condições de nós pararmos, como disse, né, as equipes que estão trabalhando nas outras normas são os mesmos que fariam essa avaliação, né? Então, hoje nós estamos ainda nos estruturando para cumprir esse dispositivo. É como se fosse o preparativo para a elaboração de um procedimento, de um guia, de uma norma, né? O cumprimento desse artigo 50 por nós. Então, estamos esperando, aguardando e nos estruturando para poder cumprir adequadamente esse artigo. Esse artigo, inclusive, ele está lá escondidinho, mas quando a gente pega a legislação, que quando eu dou aula eu falo, vamos destrinchar a legislação, vamos ver o que ela diz, capítulo por capítulo. Eu achei muito interessante esse artigo 50, porque pode propiciar às empresas a oportunidade de até trazer modelos, né, de como que estão os programas, ou pequenas, médias empresas, e servir isso como um guia, um parâmetro até para a própria autoridade. O que o diretor poderia comentar nesse sentido? É muito importante. O que ocorre é que, quando isso chega para a NPD, para reconhecer alguma boa prática, né, é difícil a gente para avaliar uma boa prática. Por quê? Porque são muitas empresas, não são poucas, né? Então, imagine se são
são milhares de empresas no Brasil, né? Se todos resolverem mandar para a NPD uma boa prática para a gente estudar e reconhecer, a gente só vai fazer aquilo, né? Hoje, com o nosso efetivo atual. A gente não vai fazer mais nada, só vamos reconhecer, né? Então, devido a isso, por isso que nós estamos nos preparando para cumprir esse dispositivo adequadamente, né? Mas hoje, o que acontece? Por isso que nós nos antecipamos a isso e fazemos o quê? Os guias orientativos, para que as empresas, se baseando nos nossos guias, elas produzam os delas. E aí, o nível de compliance ficará maior. É um processo meio que automático, né? Se elas observarem e inserirem aquilo na política de privacidade e de governança, fica maior. Se elas ignorarem, é claro que vai haver disparidade. Seria nesse sentido. Perfeito. Eu acho que não há muito aqui, só tem elogios, diretor Arthur, como sempre, a sua forma de falar nos deixa à vontade, né? Às vezes a gente se sente com alguns profissionais assim, nossa, tem que mudar até a forma de falar. E o diretor sempre, desde 2017, né, quando nós fizemos aquele curso de segurança, sempre foi muito solícito, muito aberto, muito prestativo. Eu só tenho a agradecer e creio que não havendo mais perguntas, se alguém, o doutor Orestes, vou dar a palavra agora também, que ele é meu vice-presidente, e hoje me deu uma super força, porque realmente eu estava com uma dificuldade imensa de entrar, não tenho o hábito de me atrasar em nada, e hoje eu me atrasei 5 minutos. Isso para mim é um horror. Então, me perdoe, porque realmente foi por circunstâncias totalmente alheias à minha vontade. Mas, doutor Orestes, uma palavrinha, muito obrigada pela sua intervenção e de todos na conversação, para a gente poder dar encerramento. Valéria, imagina, a gente sabe como que funciona a modernidade e essas tecnologias, principalmente a internet hoje em dia, né? Mas, enfim, sempre pode contar comigo, é um prazer a gente poder estar junto. E, diretor, é fantástico, né? Sempre a gente, quando tem essa palestra, olha, a palestra hoje vai ser com o diretor Sabá. Eu falei, gente, que bom, porque a gente tem conhecimento, a gente amplia o conhecimento, dá para a gente ter uma ideia do que está sendo feito pela NPD, e a gente vê, né? Eu vi agora pelo chat, que eu estava com curiosidade, mas colocaram que são em torno de 70 servidores, né? Que está dentro da NPD. Mesmo assim, é pouco, né? É pouco, pelos projetos e pelas circunstâncias todas, pelo tudo que tem, e vem muito mais, né? É que eu estava comentando antes de abrir a palestra, a gente estava falando que a cada vez que a gente conversa sobre a NPD, a gente vê que já avançou. Então, ela em momento algum está parada ou está estagnada, pelo contrário, está cada vez mais avançando. Se todos os órgãos, se tudo fosse assim, acho que seria uma loucura, né? E até uma curiosidade que eu tinha, né? Ficou bacana. Então, quer dizer que tem várias em linhas, né? Não é essa deixa no canto, aquela ali, tem uma prioridade. Tudo está andando em paralelo, né? Não é paralelo, não, é em conjunto, né? Então, veja, isso é fantástico, simultâneo, né? É importante que haja um crescimento simultâneo, senão a obra não cresce, né? Sim. E detalhe, né? Querendo ou não, com as tecnologias e com os avanços, cada dia vamos ter novidade. Pode ser até que uma norma de hoje não vai se aplicar amanhã. Talvez a história do guia, né? A gente vai fazer uma adaptação no guia, como nós mesmos fizemos um guia dos advogados o ano passado, que entregou, com certeza já tem alteração a ser feita. Com certeza já vai ter algumas alterações a ser feitas. Então, assim, a gente está dia a dia vindo nessa tocada, mas o importante que eu vejo de tudo isso é o seguinte: cada vez mais a conscientização da população, no modo geral, sobre cuidar dos dados. E principal hoje, como direito fundamental, né? Então, hoje, a pessoa pensa 2 vezes em... me dá seu CPF aqui. Para quê? Calma, já estão mais espertos, né? Eu acho que isso é importante, né? E a gente também, aqui dessa área do direito, para poder conhecer das normas e poder deixar transparente como funciona, né? E uma coisa que eu acho interessante que foi colocada é o seguinte: a NPD não está aqui para ser uma fábrica de multas, pelo contrário, está ali para orientar. E isso é importante colocar. Porque quando você pensa assim, ai meu Deus do céu, veio agora para poder aplicar a multa, estamos ferrados, se a gente não andar na linha, nós vamos... Pelo contrário,
Eu acho que desde a primeira vez que a gente conversou sobre esse tema, é aprendizado, é mostrar a regra. Claro, se eu te mostro e você não faz, posso até tentar dizer, por que não fez? Não já de cara já aplicar uma penalidade, mas tem que ser aplicado. E outra coisa importante que eu também acho que é sobre a dosimetria. Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Eu acho que a gente tem que ser qualitário com a dosimetria, isso é importante. Entre outros temas que eu acho que foi bem abordado até pelas perguntas e pela participação do chat hoje, foi muito bom. Várias perguntas assim importantes, às vezes até na veia, né? Comentário do nosso colega lá de Portugal, o Manuel, também, muito importante. A sua colocação também, diretor, depois, muito importante. Enfim, mais uma vez, eu me sinto honrado de fazer parte. Hoje estou como vice-presidente dessa comissão, da qual a doutora Valéria preside, e me sinto muito honrado de poder estar participando, e principalmente nessa tarde gostosa aqui, nesse debate, nessa conversa, simplesmente com o diretor da NPD. Simplesmente. Olha que coisa muito boa. Obrigado pela tua disposição de tempo, obrigado pelas suas palavras e pela sua colocação. Só temos a agradecer. Em nome da OAB, em nome da comissão, em meu nome. Obrigado. Passa a palavra, doutor. Falou tudo, Orestes, por isso que tu é meu parceiro, né? Tu, porque eu sou santista, né? Então, é isso daí, gente, resumiu. Está sendo gravado, vai para o nosso, como sempre, vai para o nosso canal do YouTube da OAB, depois eu repasso, diretor, e se ninguém tiver nada que obste, vamos tirar uma fotografia, que isso também vai para a nossa galeria da OAB, e quem não quiser, fique à vontade em desligar a câmera. Mas eu autorizo, eu acho que quem quiser autorizar, inclusive o diretor, podemos abrir as nossas câmeras e após as fotografias, nessa fotografia nós encerraremos. Essa fotografia será colocada no site da OAB, só vai sair de lá, e aí eu compartilho com o diretor de uma outra forma, caso como diretor, acho que não tem perfil no Facebook. Vamos lá, Carol, agradecimento principalmente à nossa equipe da OAB, que sempre está aí para proporcionar o que nós estamos tendo hoje, todas as pessoas que estão presentes, muito obrigada, as perguntas foram bastante pertinentes, vamos à nossa fotografia, e muito obrigada a todos. Obrigado. Todo mundo abriu? Sorriso? Prontinho. Muito obrigada, Carol. Arthur, muito obrigada, viu? Me coloquei outro dia, falei, posso utilizar o pronome já direto, Arthur, você? Porque realmente, claro, assim, claro. Nesse momento, eu gostaria de agradecer a sua pessoa, a sua apresentação de hoje. Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Muito obrigada. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Obrigado. Um abraço. Um abraço.